Olá pessoal, vou trabalhar aqui um pouquinho de novo com a parte de colorização digital. Deixa eu mostrar aqui um exemplo um pouquinho diferente para trabalhar com o Photoshop. O último a gente fez aqui um exemplo de colorização digital, que foi esse aqui do Pato Donald, que eu fiz mostrei um exemplo de como seria feita uma arte final e depois uma colorização final em cima dessa arte final. Hoje é um pouquinho diferente, mas é um processo mais de pintura mesmo, pintura digital. Bom, vou configurar aqui o tamanho da minha página, vou colocar uma página como se fosse um tamanho A3. 297 por 420, em termos de milímetros, 300 dpi. Só relembrando, 300 dpi é o padrão para você poder trabalhar com qualquer imagem que você vai mostrar numa tela. Tá ok? E isso pelo menos em formato RGB. Vou deixar aqui no Color Mode, vou trocar para o CMYK Color, que aí no caso eu vou utilizar essa imagem, como ela pretende mais jogar para impressão, então eu vou trocar para o CMYK. Vou deixar o fundo como branco mesmo, pode ser 8 bits, para ficar com uma imagem menor. Cria lá o tamanho dela. Ele me joga aqui essa área com espaço em branco, que tem aqui em torno de 8% de visualização. Só que para não fazer só que eu não vou fazer o desenho do zero. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou pegar aqui uma imagem que eu já tenho, que ela já está finalizada com nanquim. É um desenho uma ilustração feita da Mulher Maravilha, feito pelo Jim Lee. Eu vou trabalhar com ela. Duas coisas. O Photoshop, normalmente quando a gente. Se você fizer do jeito que eu fiz aqui, aqui você já tem aqui a área branca, só abrir aqui aqui o Windows Explorer, arrastei simplesmente a imagem e joguei por cima. O Photoshop normalmente ele já inclui isso aqui no centro da imagem. E aí vamos lá. Duas considerações. Tem muito artista que trabalha já com essa cor aqui de fundo preta. Aliás, com essa parte aqui em branco como se fosse uma moldura. É uma seleção, particularmente eu não gosto muito. Então o que eu vou fazer? Esse utilitário aqui, a imagem pode parecer meio distorcida, mas ela não está. É porque ela não está totalmente aplicada. O que eu quero fazer? Eu quero que essa imagem pegue mais ou menos, pegue a maior parte possível aqui da folha, mesmo que ela fuja um pouquinho do padrão. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou aumentar ela aqui para 110%, tanto na altura, na largura, quanto na altura. Tá legal? 110. Você pode ver que ela ocupa uma porção maior da folha. E eu vou deixar desse tamanho pelo seguinte motivo. Se eu for na impressão, eu tenho que considerar que a impressora tem uma margem que tem que ser avaliada e vai ser posicionada. Então por isso que eu deixo aqui esse espaçozinho em branco. Quando estiver no processo de acabamento mesmo, aí eu venho e retiro alguma área que esteja sobrando aqui. Aqui eu faço a confirmação das modificações e pode perceber que a imagem... Não cancel aqui. Cliquei aqui e apareceu essa mensagenzinha, não tem problema. Deu um cancel nela. Pode perceber que aqui a imagem ela já está ajustada. Para o tamanho, coisa e tal, já feito corrigiu. Algumas considerações sobre essa imagem. Você pode perceber que apesar, o que ela fez? Essa imagem que ela foi a arte finalizada na mão, num processo manual. Apesar de ser uma imagem recente, mas então o que acontece? Pode perceber aqui nessas áreas aqui de preto aqui do nanquim, que você tem umas variações da pincelada. Então pode perceber que tem algumas áreas aqui que são mais pretas, outras onde o pincel deve ter passado com menos frequência, com menos força, ficaram mais em tons de cinza. E nesse caso das pedras, qual o grande problema aqui no caso das pedras? Isso aqui o ideal é que fosse um preto total, assim, no estilo desse aqui que tem aqui no seletor. Deixa eu selecionar aqui, que seria esse preto absoluto aqui. Aqui são só variações de cinza. Em relação à imagem, o que é que ele já tem?
Ele já fez vários estudos aqui de luz e sombra. Então ele já tem todas essas partes pretas aqui, seriam lá áreas de sombra pesada, ele já fez a definir, e tem as áreas onde tem a mistura de uma luz total para uma sombra. A mesma coisa já foi feita aqui no escudo. Pode perceber que já tem áreas aqui áreas onde ele faz o aço escovado e como a luz reflete, a mesma coisa na armadura dela. E isso aqui, por exemplo, o que é que ele fez? Acho que para dar um efeito assim desse clarão de luz, coisa e tal, que a luz difusa, ela acaba entrando aqui no preto e ela, assim, você não tem uma separação total de cores, na verdade tem um pouco de mistura, principalmente nos limiares. Isso aqui ele deve ter feito com uma esponja, ele deve ter passado o nanquim primeiro. Duas possibilidades. Ou ele fez uma mancha preta aqui e depois espalhou com o nanquim, ou um pincel seco, que é o que está aparecendo mais ou menos aqui. O pincel já quase seco no nanquim passou e dessas definições. Ou ele simplesmente pintou uma área preta aqui de nanquim, pegou, passou um papel, de repente um papel higiênico em cima e passou aqui, dando esse efeito de desgaste, porque normalmente com papel higiênico ele vai absorver a tinta toda de uma vez. Você bate a primeira vez aqui, fica um preto intenso, depois você arrasta, ele já perdeu muito da tinta desses efeitos de degradê. E aqui tem outras partes também que não compensam. Aqui que também você pode ver que tem um cinza bem claro. Duas coisas. A pessoa que faz o trabalho à mão, ele tem a gente costuma ter um número de cinzas menores do que tem aqui. E esses traços aqui, por exemplo, devem ter ficado um pouco mais escuros. A mesma coisa que ele está utilizando aqui para fazer os traços para dar a movimentação da capa. Faz o volume da capa que ela está fazendo e os efeitos de sombra e até mesmo no próprio cabelo dela. Essa parte aqui é um efeito normalmente do escaneamento. Normalmente, o pessoal quando faz a arte final, assim no modo digital, o nanquim ele cobre, o nanquim que eles costumam utilizar para ilustração, costuma deixar tudo igual. Só que a diferença de luz que o scanner aplica para poder fazer o escaneamento dá essas variações aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar corrigir os níveis de preto dessas áreas aqui. Então vamos lá. Para trabalhar com essa imagem, você pode perceber que sempre aparece esse sinalzinho aqui como se fosse um sinal de proibido. Isso acontece porque a imagem foi aplicada diretamente e eu não tenho nenhum tipo de processamento dela. Então, se eu clicar em cima dela, que ele vai comentar que esse objeto aqui tem que ser rasterizado antes que seja feita alguma coisa. Para rasterizar o objeto, você pode simplesmente confirmar isso nessa mensagem ou vir aqui, dentro daqui da propriedade da camada, e utilizar a opção de rasterizar o layer ou a camada. Agora ele permite fazer o que eu quiser. Deixa eu pegar um vermelhão aqui. Deixa eu trocar aqui para o pincel. Posso pintar isso com ele normalmente. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é ajustar esses níveis de preto aqui. Para fazer isso, você tem aqui dentro da opção de imagem, tem os ajustes. Você pode trabalhar com duas cores, com dois níveis. Para preto e branco, você pode trabalhar só no nível do brilho ou do contraste de cores. Isso aqui é útil para imagens coloridas, quando você trabalha com fotos, retoque de fotos, coisas assim do tipo. O autotone e o alto contraste também é a mesma coisa. Só mostrar mais ou menos aqui o efeito. A gente vê que ele dá uma escurecida na imagem, já deixa aqui mais ou menos pronto. E até que ficou razoável aqui. Nesse tipo de imagem que eu estava trabalhando aqui, essa parte do autotone, a correção automática de tom, até que ficou razoável, dá pra gente utilizar. Só desfazer aqui para mostrar os outros. Tem a imagem, tem o alto contraste, que é mais uma variação de cores. Mais uma separação entre brilhos e escuros, pode ver que aqui já não teve o mesmo efeito. O tom normalmente ele trabalha em níveis intermediários de cores. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Tem a opção também de curvas.
As curvas, na verdade, você pode selecionar umas cores específicas, que nem aqui. Eu posso alterar só o trabalhei em cima de pretos. Que aqui seria a cor mais escura que eu estou trabalhando e a cor mais clara. Conforme eu vou variando nisso, pode ver que ele varia o nível da intensidade das cores no desenho. Se eu colocar um branco absoluto, ele fica desse jeito aqui e não é exatamente o que eu quero. Bom, depende do que você esteja fazendo, né? Em alguns casos pode ser. Aquele exemplo do Pato Donald, esse aí poderia ter sido uma boa solução. Caso você tivesse feito uma arte final já manualmente. As curvas, que também é mais ou menos a mesma... desculpa, agora os níveis. Que é mais ou menos a mesma coisa. Eu tento pegar os meio tons e vou escurecendo. Ou seja, pode perceber o seguinte. Eu estou nivelando pelos negros. Aqui no meio seriam os níveis de cinza. Pode perceber que se eu trouxer mais para o negro, ele faz com que tenha uma incidência maior do branco, então vai influenciando. Se eu levar isso mais pro lado do branco, ele deixa uma incidência maior das cores escuras. E aí depende do efeito que você quer dar. Desses aqui, acho que eu vou deixar o Autotom, que foi foi o que eu achei o mais interessante. Salvar aqui o trabalho para não perder as alterações, né? E vou gravar aqui no estilo do Photoshop. Bom, o que eu vou fazer agora? O ideal seria você trabalhar com a colorização, utilizando a seleção de cores e poder selecionar. Deixa eu te mostrar uma coisa. Selecionando aqui, por exemplo, a perna dela, mesmo tendo uma tolerância de 0%, ele vai pegar esses brancos absolutos. Pode ver a quantidade de itens que ficam meio que serrilhados. Aqui vai ficar, ou seja, é difícil selecionar algumas áreas com com essa situação. E é mais ou menos a coisa que a gente passa numa pintura digital tradicional. Isso muito porque, se a gente ampliar aqui, e aí vamos lá na seguinte situação. Pode perceber que aqui em cima do... que aqui você tem uns elementozinhos, uns cinzas bem clarinhos. Isso aqui na verdade é uma sujeira que ficou do escaneamento. E aí vamos lá, você pode até perguntar por que 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 nem eu falo, às vezes que aquele, por exemplo, por que aquele que nós fizemos do Pato Donald foi mais simples. Normalmente cartoon, ele é um estilo de pintor que é uma cor chapada. Esse desenho aqui de quadrinhos, apesar de ser da Mulher Maravilha, como da Mulher Maravilha, apesar de ser um cartoon também, só que eles têm um apelo um pouco mais realista. Então, você tem todas essas variações de preto e cinza que a pessoa acaba implantando aqui, o artista. Então, isso aqui seria realmente essa parte aqui de branco, que ele está comentando que ele não termina o pé, seria uma análise onde ficaria, na verdade, efeito de luz e sombra. Isso aqui, ou seja, isso aqui é uma reflexão de luz aqui no joelho dela. Você tem um ponto de luz que vem por aqui, pega toda essa parte aqui da capa, pega aqui o joelho dela, pega essa parte da bota, e aqui ele preenche totalmente a área entre a pedra e o pé dela. Isso normalmente porque o laço mágico dela ele é dourado e tem uma emissão de luz própria, que acaba refletindo aqui. O próprio braço dela, você vê que essas cores mais claras são os efeitos de luz. E ao mesmo tempo, você tem alguns materiais, como por exemplo o metal, que se tem uma mudança aqui dessa área branca, que seria o brilho, para uma área escura, que é drástico, assim, você vai do extremo claro para o extremo escuro num instante. Ao contrário da cor da pele, que a mudança é menos densa. O caso dos quadrinhos americanos, os japoneses, os mangás, eles resolvem muito isso com retícula. No caso dos quadrinhos americanos, eles utilizam essas técnicas que são as achuras, que ele faz aqui com a caneta e vai trabalhando as áreas de sombra. A gente vai mexer
com isso aqui, só que um pouco diferente. Como o desenho está muito sujo, isso aqui interfere muito nas áreas de seleção, não dá para fazer um processo meio de colorização do digital como foi feito do Pato Donald, que a arte final foi feita em cima já de um desenho digital, e depois, desculpa, onde a colorização foi feita em cima de um desenho que já tinha sido arte finalizado digitalmente, e era mais fácil trabalhar as cores. Só que a gente tem que adotar um processo um pouquinho diferente. Então vamos lá, o que é que eu vou fazer? O Photoshop tem a possibilidade de você trabalhar com layers. E aí vamos lá. Vou colocar aqui um layer aqui, pintar ele inteiro de azul. Opa, esqueci de selecionar o azul. Selecionei aqui o azul, pintei de azul. Ele está com o nível de normal, opacidade 100%. Se eu trocar a opacidade, eu dou uma certa transparência para ele. Veja o desenho. Só que eu não quero que o desenho fique transparente para um processo de pintura. Eu quero que esse desenho, as cores se misturam. Então o que é que a gente faz? Eu posso arrastar esse layer para baixo do preto e branco, onde acontece que o desenho ele fica aqui, no caso, ele vai ficar aqui sobreposto, né? Essa linha azul é aquela passada que eu tinha dado com o outro pincel quando eu fiz o vermelho. Por isso que tem essa linha azul aqui, não é um erro de escaneamento não, foi uma coisa que eu tinha feito. Aqui as cores se misturam. Vamos lá. O preto, então o que acontece? Se eu utilizar aqui uma propriedade de camada, é a forma como ela vai se juntar com as camadas inferiores. Se eu utilizar o normal, a camada simplesmente sobrepõe. E aqui eu estou trabalhando com o desenho que é a arte final. Se eu colocar aqui um Darken, o que é que acontece? Essa mistura ela vai escurecer determinadas áreas do desenho e vai tentar iluminar o branco. Então aquelas áreas de cinza, que onde tem a mistura do branco com o preto, tem o reflexo, começa a aparecer um negativo de foto, que dá um efeito estranho. Então eu vou trabalhar com o Multiply. O Multiply, o que é que ele vai acontecer? Ele vai misturar a cor dessa camada aqui de cima com a camada de baixo. E conforme eu troco a opacidade, essa mistura pode ter... Ops. Deixa eu trocar a opacidade que era a camada do azul. Conforme eu troque a opacidade da camada de azul, eu posso deixar uma cor mais forte ou menos intensa. Depende do que você quer, do efeito que você quer colocar. Bom, normalmente os raios tendem a ser coloridos, então eu vou utilizar deixar um tom de azul. E eu deixo o desenho de foi feito o desenho da Mulher Maravilha em preto. Só que eu, na verdade, manter em azul apenas essa parte que seria fora das pedras e da capa dela, além do próprio corpo. Como é que eu faço isso? Eu tenho essas duas ferramentas aqui de seleção, que é o laço, o tool e o Polygonal Lasso Tool. O que eu vou fazer é utilizar essas duas ferramentas para poder mexer com esse cara aqui. Então vamos lá. Vou vir aqui na área em azul, trabalhar nessa camada aqui onde tem a tinta em azul. E vamos lá. Deixa eu Ctrl Z bater numa área que eu não queria, então vamos lá. A área que eu quero selecionar, vou lá, marco. E apago. Apertei aqui a tecla Delete. Pode perceber que o branco ele volta à tona. Eu vou replicar isso no restante do desenho. As ferramentas de seleção ele tem esses itens aqui. Esse aqui é o primeiro item, que eu substituo a área que vai ser selecionado.
Ou seja, o desenho novo que eu coloco, ele ignora completamente a área que foi feita. E aí, por exemplo, aqui eu percebi que eu esqueci aqui um pedacinho do azul aqui no caso. Se eu apertar de novo, ele seleciona as áreas. Vou fazer aqui o Ctrl Z. Então o que eu vou fazer é o seguinte, quero aumentar a área de seleção. Uso a segunda opção, que é o mais. Ele adiciona aqui a faca. E aqui adiciono as imagens. E vou fazendo isso no trabalho inteiro. Bom, vamos lá. Nessa da seleção aqui, eu selecionei uma área aqui que eu não queria. Como é que eu excluo? É essa terceira opção aqui. Eu quero excluir agora umas partes da minha seleção. Então eu vou passando aqui onde teria mais ou menos os contornos que eu quero eliminar e vou removendo. Aqui no caso, vou fazendo aqui os ajustes. Aqui nessa área aqui eu quero adicionar. Ele pegou. Vou incluir essa área toda aqui no desenho. Deixa eu ver se tem mais uma área aqui que eu deixei errado e deixei. Que é essa aqui. Deixa eu tirar um pouco da seleção, que seria essa aqui. Ok? Então, assim, tendo essa área aqui que é toda que eu queria selecionar, eu posso vir, apertar o Delete e remover ela da minha área de seleção. Peguei aqui minha imagem que eu selecionei. Ou seja, aqui já tem o desenho mais ou menos marcado, porque eu quero trabalhar, já tem aqui uma imagem de fundo. Ok? Bom, chega aqui mais ou menos no resultado que eu quero, né? Então vou trocar isso aqui para ser minha luz de cor de fundo, o nome do layer. E vamos lá. Para as cores do corpo dela, que seria a imagem da pintura, esse aqui é, digamos assim, o visual mais recente que foi utilizado nos filmes. Você tem as botas e a armadura com sempre de uma espécie de um dourado, metal dourado com vermelho. E esse saiote de. No filme parece que eles tentaram dar uma intenção de metal, mas isso aqui na vida real não funcionaria muito bem. Melhor seria ser um couro pintado azul. É, tanto que não tem nenhum registro de armaduras que teriam saiote. Nem os romanos utilizavam. Eles usavam algumas coisas de metal cobrindo um saiote de couro e não exatamente do jeito que ela está utilizando aqui. Tem um visual, agora voltando ao visual do personagem, tem um visual dos anos 70 que foi criado por um artista chamado George Pérez, que ele trabalha na verdade aqui com as botas são vermelho e branco. Aqui também ele utiliza um vermelho e dourado e o escudo dela ele utiliza uma seleção de cores, um azul aqui na borda com as estrelas e um vermelho aqui no centro. Eu estou sem essa imagem aqui de referência no momento, que eu estou colocando o vídeo, então vou meio que fazer de cabeça. Então vou fazer um pouco de mistura. Porque vários dos elementos que ela está utilizando aqui não estão na imagem. Então vou usar só um pouco mais a referência de quadrinhos. Para isso, o que, que eu vou colocar? Eu vou colocar um layer para cada cor. Deixo aqui para as partes de vermelhos e vou pintando. Depois dourados, azuis. E a gente vai ver como é que vai ficando isso aí. Eu uso aqui os seletores de cores, né, os mais apropriados. Normalmente o vermelho dela costuma ser um vermelho, o pessoal costuma usar um vermelho bem vivo. E vou trabalhando com eles. Como essa layer aqui está multiplicado, e esse layer aqui está normal,
O efeito vai ser que tudo que eu for pintando aqui embaixo vai ser automaticamente misturado com esse cara aqui de cima. Então, deixa eu pegar aqui um pincel aqui. Eu vou pegar um... Deixa eu pegar esse pincel que eu gosto de fazer, que é o de arte final. E vou trabalhar com ele. Bom, chegar aqui num par aqui mais ou menos aproximado, né? Na verdade não fiquei muito satisfeito com esse vermelho não. Deixa eu tentar trocar ele aqui e fazer uma... Ok. Usa aqui a borracha para limpar algumas áreas. Bom, apliquei aqui os vermelhos que eu queria, né? Falando aqui um pouquinho sobre opacidade. Opacidade é um efeito que você tem de trabalhar com o nível do pincel. Eu tinha mudado aqui de 24 para 100% num determinado momento. Vou te mostrar aqui um efeito. Eu vou colocar aqui em 20%. Isso aqui é legal para fazer um efeito de aquarela. Eu vou trabalhar aqui na bota dela. Aqui o que acontece? Normalmente, essas áreas aqui que são pintadas aqui embaixo, essa área aqui de luz assim, já tem um pouco de mistura. Só que aqui está muito quebrado a cor. Aumenta aqui um pouquinho o pincel, o tamanho do pincel. Pode perceber o seguinte, opacidade, ele não apaga tudo de uma vez. Ele vai, então assim, para mim ter um efeito mesmo 100%, é de acordo com o que eu vou usando. Para trabalhar aqui com efeito de luz, ou seja, eu vou usar aqui a borracha para trabalhar com efeito de luz e sombra na própria pintura. E eu deixo em 100%, assim, 20%, porque eu consigo controlar o nível de intensidade. Áreas maiores, eu passo várias vezes o pincel. Áreas menores, eu passo menos vezes. Então acaba sendo útil para controlar. Bom, eu fiz de modo mais grosseiro isso aqui, de aplicar essa borracha desse jeito. E... porque depois eu vou... quando eu avançar com a parte do desenho, no acabamento eu vou trabalhar mais com a correção de alguns desses valores aí. Essa técnica aqui da borracha é a mesma que é utilizada muito em trabalhos a grafite ou a lápis de cor, que o pessoal faz. Tá ok? E agora, o que é que acaba acontecendo? Para não ter esse processo todo aqui, eu vou criar uns layers para cada cor e vou trabalhar em cima deles. Então eu lá isso os layers e vou selecionando e trabalhando com eles aí de acordo com o com o que seja preciso. Bom, agora aqui enquanto acelerado, o que é que acontece? Eu vou trabalhando com os layers e revezando entre a borracha, o pincel e fazendo a pintura.
Quando necessário, eu vou regulando a opacidade para você controlar um pouquinho a questão dos brilhos. Isso aqui não é uma questão um pouco mais grosseira, que no pessoal normalmente que usa, que o pessoal faz na parte da pintura digital, que é só mais para fazer uma disposição inicial das cores. Depois no acabamento a gente trabalha, faz um ajuste mais fino nelas. E vamos trabalhando. Então assim, adicionar é um revezamento. Correção de cores, seleção de cores, fazer o revezamento das ferramentas, a borracha, a opacidade, a transição dos layers e trabalhar com as cores também. E seguir por aí. Bom, esse aqui é o resultado que nós temos aqui. Então o que, que eu tenho? Eu tenho uma disposição inicial das cores. Pintei aqui a capa dela de vermelho, tem algumas faixinhas aqui em branco. Joguei a maior parte das cores dos escudos. Joguei aqui o cinza em cima em vários níveis em cima aqui da pedra, tá legal? E aí vamos continuar. Uma coisa que a gente pode fazer é essa ferramenta Blending aqui, que é esse dedinho. O Blending seria a mistura de cores. Onde que eu posso utilizar? Aqui, por exemplo, tem uma parte que é a questão mais de pedras. Opa, deixa eu colocar aqui, selecionar aqui o Blending. O que é que ele vai fazer? Eu quero misturar um pouco essas cores. Deixa eu colocar aqui uma força aqui em torno de 45% e colocar um pincel que eu gosto de usar mais. Pode perceber o que acontece, o que vai acontecendo.
Conforme eu vou aplicando aqui o blending, as cores vão acabar misturando. E mudando um pouco o efeito. Eu posso fazer isso para suavizar, às vezes, alguma mistura. Quebrar um pouco essa mistura que nem a... Tá aqui algumas partes das pedras. Aí seria aquela... Quem trabalha muito com giz pastel, ou pastel oleoso, que acaba tendo que fazer bastante disso. Ou mesmo a própria tinta óleo, tinta acrílica, às vezes o pessoal também acaba utilizando para fazer misturar variações de cores. E aí vou conforme eu faço, acho que tem que ficar. Ok? E aqui, no caso ele tem aqui a força, né, que é a força da pressão que a pessoa faz no dedo. Depende só a questão de quanto você quer o imediato resultado. Você quer acompanhar às vezes versão assim, de modo mais lentamente, então você faz aqui a mudança. Vamos lá. Ajustei alguns aqui, você pode colocar em alguns casos, a pedra pode ficar mais escura, outros casos mais claro. Aqui não vou colocar tanto nos detalhes que não preciso, vou usar isso depois para trabalhar em cima com os efeitos de luz e sombra. Coisas que nós podemos colocar. Isso aqui, por exemplo, vamos lá. Aqui, por exemplo, isso aqui é como se fosse um raio. Seria legal você ter um clarão luminoso ali atrás. Bom, o clarão de um trovão normalmente ele é meio colorido aqui nas bordas e mais claro dentro no meio. Como é que eu posso fazer isso? Em cima aqui da cor do fundo, eu crio aqui um novo layer e vou fazer o seguinte, vou colecionar aqui um pincel, vou colocar aqui uma pressão dele de 100%, garantir. Eu vou pegar um desses pincéis aqui mais opaco, é desse tipo de pincel, que ele faz uma espécie de uma borda mais esfumaçada. Tenho duas opções aqui, deixa eu ver, essa aqui talvez mais seja interessante. Deixa eu dar aqui, ó, salvar aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pintar aqui por trás dela o clarão. E coloco. Só toma cuidado, porque às vezes tipo aqui de efeito, que no caso aqui do clarão não é tão... Ele é mais centralizado. Tá ok? Eu vou colocar esse layer aqui embaixo e vou colocar também uma coisa seguinte. Eu vou criar um novo layer e jogar ele em cima do vermelho. E jogo um pouco das cores. Aqui no caso, pode ser interessante corrigir um pouco também a arte final. Deixa eu mexer aqui. E vou mexer também um pouquinho aqui. Então esses dois layers aqui seriam os trovões. Essa camada aqui inferior, o que, é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com filtro. Alguém tinha perguntado no Photoshop como é que você pode às vezes trabalhar com detalhes de finalização. E aqui eu vou mostrar como é que a gente pode trabalhar com um filtro. Opa! Estava usando a borracha e não percebi. Deixa eu voltar aqui para o pincel. Então eu garanti que isso aqui, quase tudo isso aqui seja branco. Esse layer aqui também vou jogar umas camadas brancas aqui em cima. E vou fazer um detalhe. Então no caso desse detalhe, como eu quero também que ele cobre a pedra, eu vou fazer com que ele fique em cima do cinza também.
como esse já é uma pintura, já é uma ferramenta um pouco mais... Eu escolhi usar justamente essa que tem esse esfumaçado, porque ele já dá um pouquinho de brilho natural, simula um pouquinho a questão do brilho. Só que aqui no caso dele eu vou aplicar só em alguns detalhes, e esse aqui do detalhe eu vou aplicar de modo mais intenso. Só que a questão do brilho também tem uma questão do lado amarelo, que é o do laço dela. Vamos lá, a questão do filtro. Para que eu vou usar o filtro? Esse sentido que ele fez aqui na arte final, você pode perceber que ele tem uma espécie de um sentido de rotação aqui. Como se ele tivesse pegado assim, uma esponja e iniciado de cima, de baixo para cima, e é meio circular. Tem um efeito que pode ser interessante no filtro, que é esse de blur, que seria uma espécie esqueci agora o nome. Mas vamos lá. O gaussiano é um que ele começa aqui no... Opa. Deixa eu pegar aqui o filtro, selecionei ele. Deixa eu colocar aqui o motion blur, que talvez ele fique mais... Se você perceber, aqui no caso, esse motion blur, ele faz assim, como se a pessoa tivesse arrastado esse efeito branco numa determinada direção. Você pode ver que assim, conforme aumenta aqui a distância dos pixels, ele varia um pouco a intensidade, e conforme varia aqui a angulação, ele muda um pouco aqui o arrasto do desenho. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro. Você pode ver que ele aumenta. Opa, cancelei. O motion, ele vai ser numa determinada direção. Tem outra questão aqui do blur, que é o radial. Que aí o que acontece? Ele vai ser a partir do determinado centro. Aqui seria um zoom, seria como se ele tivesse arrastado o centro, mas eu quero que seja mais esse meio circular. O efeito na imagem, vamos ver, ele demora um pouquinho para processar. Ele diminuiu um pouco aqui em cima. Não é bem isso que eu quero. Eu quero que esse em cima fique mais concentrado. Então, no caso, vamos fazer aqui o lens. Seria uma espécie de câmera. Só aplicar do jeito, a configuração do jeito que está. Ele meio que dá um desfoque sem atrapalhar tanto o desenho. Isso aqui já está um pouquinho mais próximo do que eu queria. Agora uma coisa que eu posso fazer é isso aqui. Eu posso vir e se você tiver que fazer aqui a questão do movimento, deixa um pouco mais para lateral. E deixa ele aqui. Tem aqui então, um pequeno movimento dela. Aí vamos lá. Outros acabamentos que precisam ser feitos. Normalmente o metal ele tem uma incidência maior de brilho. Aqui no caso, apesar de ter colocado já em a questão de brancos, normalmente isso aqui tem uma certa reflexão. E aí vamos lá. Essa reflexão ela tem a ver, na verdade, com as cores que você tem envolvidas. Aqui eu estou deixando o laço dela em preto e branco. Normalmente, o pessoal acaba pintando isso de amarelo, mas vamos lá. Duas formas que você tem que trabalhar aqui. Estou trabalhando aqui com o MYK, ele tem um filtro aqui que você vê na renderização que seria o Lens Flare. O Lens Flare seria, na verdade, aqueles efeitos de flash de luz. Você coloca aqui um spot, ele aplica diretamente em cima. Como esse aqui não está fazendo, esses efeitos, como é que a gente pode colocar? Como esses efeitos seriam mesmo de acabamento, eu vou colocar aqui numa camada superior e tento ajustar. O metal,
Deixa eu colocar aqui um brilho 100%. O metal teria uma dessas áreas. Aqui teria esse reflexo aqui meio exagerado. Aqui a ponta do joelho. Talvez um pouco aqui do vidro. Do vidro não, da pedra. As botas aqui que ela está olhando. Essa parte aqui. E sempre com cuidado. Aqui no caso mais delicado. Para você poder fazer isso. A bandagem dela é branca, então não vou trabalhar muito em cima disso. Tenta trabalhar aqui uma questão aqui, que é a questão do laço, por exemplo. O laço dela, ele tem uma colorização que é dourada. O laço aqui, como ele foi feito em bem fininho, esse aqui vai ser difícil aplicar a colorização. Mas vamos lá. Ele vai misturar, vai acabar... Tem que trabalhar com pincel aqui bem fininho. E trabalha um pouco com o reflexo dele. Ok? Isso aqui seria o mesmo processo que eu estou fazendo aqui, seria o mesmo processo se você pintasse a arte. Então só vou dar uns toques aqui de dourado. Eu não vou trabalhar o laço inteiro, porque como isso já tem um nanquim, vai meio que matar um pouquinho o trabalho do que foi feito antes, da arte final. Então tento pegar essas áreas aqui de claro. E trabalho um pouco essa pintura aqui. Deixa eu colocar aqui, remover esses últimos aqui, que senão vai ficar muito pesado. Fazer isso aqui com o mouse é terrível. Ok? Bom, deu um efeito aqui de dourado, vamos lá. Agora que eu preciso. O lápis, normalmente nos filmes e tudo mais, o próprio lápis da Mulher, esse lápis da Mulher Maravilha, ele dá... Ele tem algumas cores de... Ele tem uma luz própria. Então nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar esse próprio pincel aqui para fazer com que seja uma fonte de luz. Então alguns lugares aqui, aqui também de pincel, coloco uns brilhos. Não muito para não exagerar tanto, senão acaba com a arte. E isso aqui vai dar um pouco de um reflexo em algumas cores. Um pouco na pele dela. Vou pegar aqui uma coisa mais suave para ter um tom mais suave. Tem um pouco de reflexo aqui na pele dela. Nas roupas também, que vai acabar pegando um pouquinho. E aqui deixa eu só acertar a opacidade, que senão fica muito claro.
Aqui posso aumentar um pouco. Como essa luz vem aqui de trás, ele acaba refletindo aqui um pouquinho também. E alguma coisa. E aqui, por exemplo. Ok. Vamos lá. Criei aqui alguns elementos. Fiz a colorização da pintura. Isso aqui eu usei como base aqui só o desenho do Jin Lee, para não ter que fazer o desenho dela a partir do zero. Mas seria uma coisa que você poderia fazer também. Deixa eu colocar aqui alguns reflexos aqui na pedra. Okay? Só tome cuidado com a intensidade que você faz as reflexões para não ficar uma coisa muito inverossímil. Aqui na capa, por exemplo, joguei, mas vou apagar porque não ficou tão legal. E a mesma coisa aqui no torso dela. Esses caras aqui não ficaram tão bem não. Tá legal? Bom, algumas outras áreas que eu posso dar uma escurecida. Vou chamar aqui de sombras. Aí seria mais ou menos aquele processo que a gente fez no Pato Donald. Deixa eu pegar aqui uma cor escura. Vai, tem uma área mais escura aqui no meio. Reforçar um pouco aqui a escuridão, pintar aqui. Essa parte aqui da perna dela, normalmente. Parte aqui de escuro mais absoluto, essa parte aqui no escudo. E aqui, eu uso também o Multiply. Que aí ele vai misturar com todas as cores de baixo. E como a sombra pega toda, ele vai acabar pegando um pouquinho. A sombra de todos. Posso jogar aqui também na capa dela, que é bem escura aqui por baixo, né? Seria a parte do... E aí você pode perceber que assim, conforme você vai trabalhando com essas áreas de sombra e escuro, algumas áreas do desenho também começam a ficar mais destacadas. Uns brilhos, por exemplo. Ok? E aqui lembrando de usar o Blender aqui para dar uma amortecida aqui na mistura de cores. Tá ok? Tem aqui. Tá legal? Bom, agora é o seguinte, aproveitando o desenho, só quero aproveitar. Só quero pegar uma área realmente aproveitável. Então vou fazer o seguinte. Eu vou marcar toda essa parte aqui. Selecionar
Isso aqui que seria uma aresta, né? E aí, vamos lá. Deixa eu juntar tudo isso aqui. Opa. Tá, aqui ele tá marcando. Isso aqui aconteceu porque ele está marcando a parte interna do desenho. Vou apertar Ctrl Shift I para inverter a seleção. E a borracha está pegando preto, hein? Eu queria pegar o branco. Ok, vamos lá. E eu vou limpar aqui a área do desenho que eu não quero. Sei que eu estou fazendo com o mouse que é mais fácil. Um pouquinho mais rápido para selecionar e marcar. E aqui dando moldura. Se eu colocar o preto, talvez fique um resultado mais interessante. Vamos testar. Usar aqui o balde e aplicar em cima dele. Bom, é questão de você verificar mais ou menos o que você acha mais interessante. Eu preferia voltar no branco. Deixa eu apertar Ctrl Alt Z, voltando no histórico. Tá ok? E deixa eu só limpar aqui mais umas outras áreas que eu não tinha percebido. Essa área que eu quero preservar, deixa eu remover essa parte aqui. Ctrl Shift I para inverter Ctrl Shift I para inverter a seleção. A borracha em 100%. Aumentar aqui o tamanho dela. E diminuir isso aqui. E eu vou deixar o branco como moldura. Ok? O processo de pintura digital, ele vai ser alguma coisa mais ou menos próxima disso aqui também. É questão de vocês habilitarem, assim, apresenta aqui algumas ferramentas, algumas utilidades. Agora é questão muito de vocês pegarem e poderem fazer assim, testarem as ferramentas também vocês mesmos, tá ok? Um abraço e até a próxima.